Após 5 décadas, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica. A ação da Corte elimina o direito federal ao aborto, criado por ativismo judicial em 1973 e devolve para cada um dos estados o poder de decisão. E também uma história polêmica chamou a atenção da mídia aqui no Brasil. A juíza Joana Zimmer, de Santa Catarina, impediu no início do ano que uma menina de 11 anos fizesse um aborto. É bom lembrar que a garota foi estuprada e quando emitiu a decisão, a gestação já estava em 22 semanas, período de gestação limite por lei, limitado por lei. O aborto foi feito, portanto, com 7 meses. Eu começo com a Fabi. Diga lá, Fabi. Esse caso, Silvio, ele acaba trazendo para nós algo muito preocupante, porque você tem que ver a peculiaridade do caso e não foi o que ocorreu. Então, infelizmente, quando você fala de aborto, gente, aborto é crime, existem exceções. E as exceções, elas têm que ser apreciadas, não pode ser jogada assim para a sociedade debater como se nada fosse. Esse caso traz algo específico, que a garota de 11 anos, infelizmente, teria sido estuprada, mas aí o estupro para menores de 14 anos seria presumido, nesse caso uma exceção, porque parece que o estuprador também seria um menor de 13 anos. Então, portanto, o estupro aí também tem que ser analisado, porque legalmente não existe bilateralidade de estupro. Então, algo muito complicado e a mídia fez um estardalhaço, né, Bernardo? É verdade. Olha, para mim, Silvio e Fabiana, o que aconteceu aí foi um aborto de muitas coisas. Primeiro, o estupro aconteceu foi na Constituição Federal Brasileira, porque o direito à vida onde fica, o artigo 5º da Constituição foi estuprado. É mais um estupro que a Constituição Federal sofre, porque a grande vítima deste caso de Santa Catarina foi um bebê de 7 meses de gravidez. Bebê foi a grande vítima. Quem era essa menina? Bom, a menina tinha 11 anos de idade e convivia com um padrasto que tinha um filho de 13. E sem cuidados nenhum de pai ou de padrasto e da mãe, ela acabou se relacionando com o filho do padrasto, que seria uma espécie de namoradinho, ambos menos de 14 anos. O que significa isso? O maior estupro mesmo, eu ponho na conta dos fabricantes de fake news hoje, a própria imprensa, porque não houve estupro. Houve um relacionamento entre 2 crianças ou 2 jovens na puberdade, um relacionamento consentido. Portanto, não houve estupro, até porque não há uma tipificação para uma criança, 2 crianças de menos de 14 anos de idade. O que acontece? A imprensa fabrica fake news dizendo que houve estupro e a justiça fabrica uma fake juice, que é uma justiça fake, porque como assim vai assassinar, matar um bebê no ventre da mãe quando não há estupro e quando já se extrapolou o prazo legal. O que aconteceu ali foi um sacrifício humano cujo o inocente, o maior inocente nessa história, virou a vítima. E mais uma vez, a Constituição Federal Brasileira, que tem 34 anos de idade, a nossa Constituição foi estuprada e não serve nem para pano de chão mais de tantos estupros que tem sofrido ao longo da história. E nesse caso aí do aborto, o que diz a lei?
O que foi praticado foi um infanticídio, né? Porque a lei ela fala muito claramente. Eu acho também... que esse é o termo, né? Aliás, é muito importante a gente deixar registrado isso, porque tem determinados termos e tem determinadas coisas que quem está acompanhando só vai ver aqui, só vai assistir neste programa. Porque esse programa fala as coisas como elas são, os fatos como eles são. Esse é o verdadeiro nome. Desculpa te interromper. Não, e é bom a gente falar disso, porque eu sei que é uma parte triste, mas a gente precisa se colocar também no papel do bebê, não é mais um feto, a lei não considera mais feto. Então, uma criança estava viva no ventre de uma menina, infelizmente. A mãe chegou num hospital na 22ª semana, a lei, a imprensa, como disse o Bernardi, deturpou demais esse fato e isso está sendo aproveitado politicamente. Eu vi até advogados bem famosos aí defendendo que o aborto legal, portanto, tinha que ser feito, parece que é a coisa no minuto seguinte. Não é bem assim. Vem um caso muito específico de uma família extremamente destruída, porque né, quando você tem o estupro ali, seria presumido porque é menor, o consentimento é prejudicado porque também do outro lado temos um menor, mas o que diz a lei? A lei então praticaria um perdão judicial em relação ao crime de estupro, mas em relação ao infanticídio que foi praticado, esse eu quero ver quem é que vai responder, porque por conta de pautas políticas, né, falaram, coitada, deixaram a menina de 11 anos longe dos pais. Lógico, a juíza precisava afastá-la daquele ambiente para entender o caso melhor. Ela foi acolhida conforme diz o ECA, conforme diz a legislação. E tudo isso foi jogado ao vento e hoje quem sofre com isso é a morte dessa criança, um bebê já em plena formação. E o que a gente vê é que isso é uma tendência na América Latina que tem o favor de pregar a ausência de valores, mataram um inocente, isso não tem como remediar. Para mim, isso é uma das semanas mais tristes da história do Brasil. Para este ano, para mim, será a semana mais triste. O que aconteceu? Nós estamos na contramão, visto que os Estados Unidos, o próprio Silvio leu agora há pouco, desde 1973 tinha essa questão do aborto, e lá em 73 vivia-se uma espécie de ressaca do Woodstock, onde tinha sexo livre, sexo, drogas e rock and roll, e aí se entrou nessa esteira. A corte americana revoga isso e nós aqui abrimos um precedente. Eu tive o direito de nascer, vocês tiveram direito. Então por que ele também não teria esse direito? Só Deus pode dizer haja vida, mas ninguém. O aborto é uma questão religiosa? É. O aborto é uma questão de medicina? É. O aborto é uma questão de justiça? É. O aborto é uma questão de escolha? É. As pessoas frequentemente legislam em causa própria e a maior parte dos legisladores são homens. O aborto hoje é legalizado na maior parte dos países desenvolvidos e criminalizado na maior parte dos países pobres. E também dá para comparar com o nível de religiosidade de cada país. Ou seja, quanto mais religioso, mais proibido o aborto é. E não há comentarista de Facebook que diga que isso é só uma coincidência. A verdade é que, independente de qual seja a sua opinião pessoal sobre o assunto, numa coisa todos podemos concordar. Não existe um consenso definitivo sobre quando a vida começa. Quando a gente foi comprar, eu estava me sentindo uma usuária de droga ou uma traficante, porque eu tive que fazer as coisas correndo e se escondendo. A sociedade não quer saber se você pode ou não pode ter filho, se você tem ou não tem condições de ter filho. Eles acham que você tem que evitar, mas pílula erra, né? Eu vivo tomando pílula. Elas muitas vezes vão para o mercado clandestino à procura do medicamento. Ela tem muito receio de buscar o serviço de saúde, porque como o aborto é um crime, ela tem receio de dizer o que está acontecendo com ela. A mulher se automedica, ela não tem esse acompanhamento médico. 1 em cada 5 mulheres entre 18 e 40 anos já fez pelo menos um aborto. Todo ano, 500 mil abortos são feitos por aqui. 1.500 mulheres morrem durante o processo. Meninos, meu médico falou que é para introduzir 4
Como é que você vai explicar? Onde que você conseguiu esse remédio? Chances de dar hemorragia ou alguma coisa pior são bem grandes. Dá problema mesmo? Dá cadeia pra quem te vendeu, dá cadeia pra você, porque aborto no Brasil é crime. Porque eu fiz muita besteira. A gente tem duas situações, na verdade, de aborto no Brasil. A primeira situação é do aborto legal, que é o aborto nos casos que é permitido por lei, e a questão do aborto feito de maneira clandestina, né? Esse é proibido, criminalizado. E o aborto legal é desde que a mulher se enquadre em determinada situação de violência sexual, situação que coloca em risco a vida da mãe. Ou no caso dos anencéfalos, é permitido o aborto legal. Mas mesmo nos casos em que a lei permite o aborto, todo o sistema de justiça, todo o sistema de saúde dificulta o acesso da mulher ao serviço de abortamento legal. E muitas das vezes ela nem sabe que naquela situação que ela está levando a gravidez foi o resultado de um estupro. Ela acha que estupro tem que ser um criminoso com um revólver na cabeça. Ela não tem consciência que ela pode ser estuprada pelo namorado, pelo marido. Então o estupro, é importante que a população saiba que é a relação sem o consentimento da mulher. No nosso último estudo, a gente identificou apenas 37 serviços em funcionamento. O Ministério da Saúde fala um número maior, mas na prática a gente vê muita negação do procedimento para mulheres que eles desconfiam que talvez estejam ali por um outro motivo que não seja o motivo do estupro. Se o aborto matasse filhas de deputados, de governadores, a lei mudava. Porque quem morre são as pessoas do outro Brasil, são das favelas, são as filhas das empregadas domésticas, são as negras. Continuar uma gestação indesejada e depois entregar o bebê para adoção, na teoria, pode até parecer uma saída justa, mas na prática não é bem assim. No Brasil, mais de 48 mil crianças moram em abrigos e só 1.700 são adotadas por ano. Aí você dizer, o aborto é uma violência. A mulher pode se arrepender? Pode. A mulher vai ficar com um problema psicológico porque fez um aborto, vai ficar pensando. Pode acontecer, mas causa muito mais problema quando você tira essa autonomia dela, quando você decide por ela. Eu repito, se os homens engravidassem, essa questão do aborto já estava resolvida há muito tempo. Eu acho que a gente está passando no Brasil. O Brasil é um país que tem uma posição historicamente conservadora no sentido de ser contra o aborto em situações como essa, quando no máximo violência sexual, o risco para a mãe. Essa posição, ela não é apenas, mas é majoritariamente por conta de uma certa formação católica no país. E isso você vê inclusive em jovens, né? Gente de 18, 19, 17 anos contra o aborto. Mas eu tenho a impressão que, assim como o processo da discussão das mulheres, da compreensão de que as mulheres trabalham e devem ter direitos iguais aos homens e tudo mais, da compreensão de que você pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que no momento que alguns ministros do STF, que o Supremo Tribunal no mundo inteiro tem assumido esse papel um pouco de levantar a bola de temas complicados e que roda e não sai do lugar, e o Supremo, que é mais enxuto, acaba fazendo isso, eu tenho a impressão que está havendo no Brasil talvez uma tendência de algum tipo de mudança se instalar na percepção do aborto, né? E que talvez a médio prazo o Brasil possa sair da posição de entender que o aborto até o terceiro mês de gravidez é crime de qualquer jeito. Eu acho que a posição do STF pode indicar uma mudança mesmo disso.
teste de sanidade pra gente, porque assim, todo dia tem uma coisa que é mais absurda do que outra, e a história que se desenrolou, né, de alguns dias pra cá, mas que pegou tração de ontem pra hoje, foi a história da atriz Clara Castanho. E essa história, ela vem a público por causa de uma série de pessoas irresponsáveis, inconsequentes, em alguns casos até criminosas, que a gente vai ver adiante, que inclui funcionários de hospital, que inclui jornalistas, que inclui comunicadores, que inclui, sabe, personalidades, e que jogam para público uma história que não deveria ser pública. Essa história da Clara Castanho era uma história dela, era uma questão pessoal dela, era um dilema dela, uma tragédia pessoal dela, e que a gente não precisava saber. Mas vem a público e aí isso sinceramente revela mais uma vez a hipocrisia dos conservadores brasileiros, porque se trata, no final das contas, de controle sobre as mulheres, sobre os corpos das mulheres, sobre os comportamentos das mulheres e, mais do que isso, de uma estrutura de dominação, uma das mais antigas que existem, que é o patriarcado, que é esse domínio estruturante de uma sociedade dos homens sobre as mulheres. Então, assim, esses últimos dias a gente viu muito disso, né? A gente viu a história da menina de 11 anos, sabe, sofrendo uma violência emocional pela juíza. A gente viu nos Estados Unidos agora a reversão do Roe vs. Wade, que é a decisão da Suprema Corte que permitia a interrupção de gravidez. A gente viu várias histórias que foram se desdobrando nesses últimos dias e essa da Clara Castanho é mais uma. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para a Clara Castanho e dizer que ela não está sozinha. Eu vi muitas manifestações de apoio para ela, as pessoas estão sim do lado dela nessa história. Houve uma reação enorme contra a Antônia Fontinelli, que foi quem reverberou essa história, e também contra o Léo Dias, que foi quem futucou nisso e repassou depois para o Gentili, repassou para a Fontinelli. Então, assim, ela não está sozinha. Ela não está sozinha e ela tem todo o direito de, sabe, reconstruir sua vida, de ter um futuro brilhante, uma vida feliz. Ela tem esse direito e ela não fez nada de errado. Ela não fez nada de errado. A Clara Castanho não fez nada de errado. Ela tem o nosso apoio e ela tem apoio de muita gente que vai dar esse suporte para ela. Então, para começar, um abraço para a Clara Castanho e dizer que você não está sozinha. Então, qual foi a história? Vou ler para vocês aqui o que aconteceu. Eu vou ler a primeira nota da Clara Castanho, porque a gente começa já pela resposta dela a essa repercussão que está se dando aí. Ela publicou aqui no Instagram dela uma carta aberta e ela diz o seguinte: esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive minha vida afetiva privada. Assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui violentada. Aqui eu estou mudando a palavra porque o YouTube não permite. Pra você ver, né? Não pode nem sequer abordar esse assunto aqui no YouTube. Continuando aqui. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência. Tive muita vergonha, me senti culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse e superasse. Mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. E tentei, na medida do possível e da minha frágil capacidade emocional, seguir adiante, me manter focada na minha família e no meu trabalho. Mas mesmo tentando levar uma vida normal, os danos da violência me acompanharam. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei uma sombra apoderar-se de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão, e deixei lá a ilusão de que a vida estava ok enquanto eu estava despedaçada. Somente a minha família sabia o que tinha acontecido. Os fatos até aqui são suficientes para me machucar, mas eles não param por aí. Meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar. Um médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada, um mioma. Fiz uma tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica contei ter sido violentada. Expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi mais uma da série de violências que aconteceram comigo. Gostaria que tivesse parado por aí, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê.
um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher. Eu não tinha e não tenho condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Entre o momento que eu soube da gravidez e o parto, se passaram poucos dias. Era demais para processar, para aceitar e tomei a atitude que considero mais digna e humana. Eu procurei uma advogada e, conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. Passei por todos os trâmites, psicóloga, Ministério Público, juíza, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida e em sigilo. Ser pai ou mãe não depende tão somente da condição econômica e financeira, mas da capacidade de cuidar. Ao reconhecer a minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por essa entrega consciente e que deveria ser segura. No dia em que a criança nasceu, eu, ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou. Imagina se tal colunista descobre essa história. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto, já havia mensagens do colunista, com todas as informações. Ele só não sabia da violência, da violação. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. Eu não tive tempo de processar tudo aquilo que estava vivendo, de entender, tamanha era a dor que eu estava sentindo. Eu conversei com ele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele prometeu não publicar. Um outro colunista também me procurou dias depois, querendo saber se eu estava grávida, e eu falei com ele. Mas apenas o fato de eles saberem mostra que os profissionais que deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor e vulnerabilidade, que têm a obrigação legal de respeitar o sigilo de entrega, não foram éticos, nem tiveram respeito por mim e nem pela criança. Bom, agora a notícia se tornou pública, e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo que fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção e que não tenha as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de uma violência tão cruel. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias.